Olá, minhas bombocas lindas que têm sangue de Maria Bonita. Eu sou Karine Cunha e a partir de hoje vou comandar o Podcast. Isso mesmo, o Podcast está on, o Podcast está no ar. E agora vou me apresentar. Nascida na Bahia, em Salvador, tenho design de moda de formação e criatividade é meu nome do meio. Esbanjo simpatia, sou destemida de ideias fixas, amo viajar, apaixonada por gelado e acarajé e já agora, se nunca experimentou, tem que experimentar, que a sua vida vai até melhorar. Amo fazer novas amizades, mas sem sombra de dúvida, o que mais me energiza é a capacidade de comunicar. Acho que tem essa missão. Há uns anos atrás, apanhei um avião, cruzei o oceano e escolhi Portugal para viver. E cá estou. Portanto, depois de muitas peripécias, ano novo e vida nova, eis-me aqui comandando o Podcast. O Podcast será um podcast semanal, onde será espaço de diálogo e escuta, com muita descontração, muita informação e sobre vários temas da nossa vida. Portanto, se você é mente aberta como eu, está disposto a aprender e debater sobre esses assuntos, bingo! Esse podcast é certinho para você. Portanto, o podcast dará vozes a várias pessoas, sejam especialistas, educadores, músicos, artistas, entre outros. Está decretado o nosso primeiro date de hoje. E você aceita um compromisso sério comigo aqui no podcast? Aceita? Então vem comigo. Ah, e não esqueça de subscrever o canal Arrasou. Confusão de hormonas, metabolismo lento, diminuição do colagênio, cabelos brancos e as rugas quando começam a ficar bem vincadas. Pois é, o tema de hoje, meninas, será a vida da mulher depois dos 40, 50 a mais. Então, minhas bombocas, vamos descobrir como lidar com os desafios, como lidar com o que a maturidade traz. Então, convidei para conversar comigo esse assunto, ela que é uma linda, mãe de um garotão de 17 anos chamado Arthur, é uma globetrotter, é isso mesmo, globetrotter? Exatamente. Olá, para não falar errado. Está correto. Ou seja, viajante do mundo, inspira mulheres, é assim um fenômeno. E nada mais, nada menos que a embaixadora frontrunner da ASICS Portugal. Portanto, seja bem-vinda, Alexandra. Muito obrigada, Karine, querida. Obrigada. Portanto, ela vai conversar conosco sobre esse tema da maturidade da mulher 40 a 50 a mais. Gostei da escolha, maturidade e não envelhecimento, exatamente. Portanto, seja bem-vinda. Muito obrigada. Quero que você sinta à vontade, tá? Aqui no podcast. Obrigada. Portanto, hoje temos a Alexandra Torres, que vai nos contar como é passada essa fase 40 a 50 anos. Portanto, Alexandra, isso assusta muitas pessoas. O que é que você pensa sobre isso? Conte pra gente. Sim, na realidade, envelhecer, crescer, passar as décadas, entrar nos entes, custa a todos, né? Porque assusta. Nós chegamos a uma altura que pensamos, já passei metade da minha vida. E agora, como é? Vamos fazer um balanço e assusta, não é? A sensação que o fim está a chegar. Mas, por isso é preciso nos desafiarmos e é preciso dar a volta e foi isso que eu fiz. Porque o etarismo, ele tem isso, né? Fazer com que a mulher, ela, de repente, pense que já não... E muita pressão, não é? Da sociedade hoje em dia, tudo online, muita coisa artificial, como nós sabemos. Mas sim, é uma pressão muito de todos. E nós próprios também. Nós, como mulheres, somos mães, somos donas de casa, trabalhamos. Muito facetadas. E então, depois é uma pressão sobre nós próprias. E muitas vezes deixamos de nos olhar para nós próprias, queremos cuidar de tudo à nossa volta. E chegamos nesta idade dos 45, foi quando eu comecei assim, a preocupar-me mais. Agora é a altura de olhar para mim própria. Se nós não estivermos bem, não conseguimos cuidar de ninguém bem à nossa volta. O amor próprio então, exatamente, é o primeiro amor que a gente tem que ter. É isso mesmo. Portanto, como foi lidar com esses desafios e quais são os benefícios?
E desafios, bom, é assim, eu acho que na vida nada faz sentido se nós não tivermos um objetivo, uma meta, um desafio. Então eu constantemente estou-me a desafiar a mim mesma. Tudo na minha vida mudou muito, o que eu fazia antes, o que eu faço atualmente. Eu acho que a mulher, por si mesma, assim, só temos de ter um objetivo, seja ser mais saudável. Para mim, o que eu falo sempre, desporto não é sinónimo, não é estético, é saúde, acima de tudo. E o envelhecer nos traz essas coisas. Nós temos de nos adaptar, realmente reconhecer as nossas dificuldades. O sistema está a metabolismo mais lento, tenho mais dificuldade em recuperar, mas não frustrar-me com a forma como o corpo está a reagir, simplesmente nos adaptarmos como tudo na vida. Vamos construindo, exatamente, não é? E não entrar em pânico. A Alexandra é formada em economia. Isso. E depois preparou uma formação em personal trainer. Exatamente. Portanto, o que te impulsionou exatamente essa mudança de mudar de profissão? Eu estava fora de Portugal, basicamente estudei aqui na Nova, na Economia, na Universidade Nova de Lisboa, depois fui fazer um MBA na Suíça, sempre trabalhei em banca, aqui em Portugal também já trabalhava em banca. Depois fui acompanhando, mudamos vários países, por isso o Globetrotter. Foi sentindo a cultura São Paulo, fui-me trabalhando, Finlândia, depois Inglaterra, em Londres, até que depois, infelizmente, houve uma crise financeira, em 2008, e eu perdi o emprego e mais alguns, 6 mil funcionários, enfim. E nessa altura pensei, bom, tenho que fazer alguma coisa que goste. E como uma boa libriana que é, não é? E nunca corri, não sabia o que isso era, não tinha um par de ténis. Ia até ao Homes Place já na altura, na Iamoli, em Zurique. Mas fazia uma aulinha e pouco mais. Para quem não conhece, eu e essa gatona aqui nos conhecemos no Homes Place. E lá ela já inspirava mulheres, já corria. Eu nem tenho, confesso, fôlego para acompanhá-la. Sim, foi assim que nós conhecemos. Exatamente, voltei para Portugal, vai fazer, portanto, 11 anos. Nessa altura, rápido, não é? Exatamente. Nessa altura fiz 42 e disse, não, aos 42 eu faço 42 km. Nunca tinha feito uma maratona, mas vamos embora. Mas está uma gatona. E fiz, então foi assim. Fiz os 42, comecei, depois aos 45, já estou a entrar na minha história, mas aos 45 comprei uma bicicleta. Já não pedalava, acho que há 30 anos. Fez igual a Shakira. A bicicleta. E pronto, e assim foi. Comecei a fazer triatlo, uma brincadeira. Depois, aos 50 anos, já estou a entrar, surgiu o projeto ASICS Frontrunner. Acho que fez muito bem. E foi convidada e faz 4 anos. Porque se a gente não mudar, as coisas não acontecem, não é? Exatamente. E, na sua opinião, você acha que dá para passar pela essa fase com qualidade de vida, com saúde, beleza? Beleza, já vi que sim. Mas aqui, esclareça para as minhas lindas em casa se há como harmonizar qualidade de vida, beleza e saúde. Sim, eu acho que assim, independentemente de fazer muito ou pouco desporto, para mim, hoje em dia, eu acho que se não fizesse desporto, não fico bem. Num dia que eu não faço desporto, mas acho que é possível ter qualidade de vida, é isso que eu busco no meu dia-a-dia, com escolhas certas, que devemos começar com os 35, 40. Não é? Seja escolhas em termos alimentares, seja postura psicológica, continuar a ler, vou atrás de um curso que eu quero fazer. Eu ainda quero tirar a carta de moto, que nunca tive moto na minha vida. Vou tirar a carta de moto, vou ter uma moto, nem que seja aos 70 anos. E tudo isso são desafios. É o físico, é o psíquico. Não é fácil, realmente. Eu estou na menopausa, não vamos entrar nada nesse assunto, portanto já estou faz 3 anos. Sinto realmente que é difícil dormir. Não tenho os calores, porque eu acho que realmente, neste caso, o desporto ajuda, por isso eu aconselho todas as pessoas, todas as mulheres que estão na fase a entrar para os 45, adaptar e começar, não que seja uma caminhada, levantar pesos, a musculação é fundamental. Ou tentar se identificar com aquela atividade que a pessoa Sim, gostar, seja andar, seja caminhar, seja pilates, ténis, seja o que for. Pilates, exatamente, outra coisa. Ótimo, yoga, tudo. É. E aí eu penso que sim, que é possível
Portanto, a forma exata seria o equilíbrio, não? A sim, atividade física, a alimentação, o descansar, o dormir bem, dormir é fundamental, beber muita água. É, porque depois isso vai namorar, também não podemos ser deixar feliz, isso, não, desculpa jamais. lá. E então isso acaba refletindo, né? Sim, A gente está a brincar, mas assim, acaba refletindo na saúde, na beleza, a pessoa já fica com a pele. Assim, hoje, o mais importante, o desporto, é nós fazermos desporto para nós próprios, para a nossa autoestima, para nos sentirmos melhores, não é para competir. Eu falo sempre disso. Nós estamos nisto das corridas, do seja o que for, seja o seu pilates, não é para competir com a pessoa, é para completar, para continuar. Em inglês fica melhor. I'm not in this to compete, but to complete. Ai, não gente, quero completar. Ela é muito chique. A conversa está ótima, mas eu tenho que mandar aqui um recadinho para as minhas bombocas de casa. Gostaram desse conteúdo? Partilhe com seus amigos, com seus inimigos, com o grupo do WhatsApp da família. Dê o seu like, comente e aperte o sininho. Ela é muito chique, gente. É impressionante. Eu tô assim, passada com esse inglês dela. Quero chegar nesse nível. Let's do it. Portanto, é assim. Confúcio diz uma frase que diz exatamente assim. Qual seria a sua idade se você não soubesse quantos anos você tem? Portanto, que idade você se identificaria? Sim, agora, neste momento, nesta fase da minha vida, em que o meu filho já está maior, independente, assim, eu acho que eu diria assim uns 30, assim, cheio de energia, que eu não tenho, mas na minha cabeça eu acho que eu tenho essa energia. Ontem fui-me deitar às 2 da manhã. Você está colocando essa meninada aí no chinelo. Mas você não acha que acaba a gente sendo somas da menina de 11, 15, 18, 20, ou seja, essa Alexandra de agora não tem um pouco de várias dessas mulheres? Sim, tem, claro que Porque sim. não tem como a gente dizer que não passamos por essas fases, não é? Não, claro que não, e é tão bom. Tem até uma música que diz assim, mulher de fase. Então é exatamente isso, é uma construção. Exatamente. Mas, pronto, eu acho que é bem por aí o caminho. É a gente pensar o quanto é importante toda essa conjunção de alimentação, de exercício, de se rodear de amigos. A maturidade, né? Isso é a maturidade que nos traz. E a maturidade, ele traz essa questão do equilíbrio. Estamos na altura da vida, onde a idade traz essas coisas assim. Eu não tenho mais de agradar a ninguém. Pois eu tenho de agradar a mim própria. É por mim que eu faço desporto, é por mim que eu me cuido, é por mim. Eu sou a favor que as pessoas que querem fazer tratamentos estéticos façam. Homens põem o cabelo. Ponham o cabelo, estão a ficar felizes, porque não? Amanhã já cá não estamos. Se é para favorecer... São as minhas escolhas. Eu escolhi fazer desporto para mim próprio. E depois as coisas vieram todas. Eu cheguei a Portugal, foi um desafio, foi até no Homes Place, um rapaz que fazia Ironman. Você consegue correr 42 km, 40 km. Tá bem, então vamos lá, ver se eu consigo. E fui. Ainda era em Lisboa, foi em dezembro. Maratona de Lisboa, não havia rock and roll, não havia nada. E assim foi, eu acho que é... Mas isto estou-me a sair do ponto. Eu acho que realmente hoje em dia nós não temos... Estamos numa fase de idade assim... Tenho que agradar a todos. Ficamos mais seletivos também, não é? Você, é como você diz, não é para você, não é para impressionar o outro. Não. É aquilo que te faz bem. Exatamente. Portanto, vamos ser felizes. É isso que importa. Portanto, somos velhos em construção. A velhice para você é um destino? É, né? Mas é melhor viver cedo que a outra opção, não é? A segunda opção não é tão boa assim. Mas sim, eu acho que... aquela coisa que diz que os velhos... Eu acho que a velhice... Velho é quem não... que morre por não viver. Nós temos que viver o mais intensivamente possível, eu acho. Eu tenho muita energia de manhã. Hoje em dia, às 8, 9 da noite, já estou knockout. Mas pronto, é assim. Então preciso dormir, preciso descansar. À tarde, se calhar, depois das aulas, preciso dormir um bocadinho, durmo meia hora. Me recupero. E é assim. E no outro dia está dando todo o gás. Assim. Lá na front runner. Tentando acompanhar os meninos que são toda da equipa, estou muito jovem. Sim, eu sou a avó da equipa, mas pronto. Acho que a ASICS fez. Você sim, foi muito engraçado. Eu fiz um triatlo em Lisboa, o Challenge, o Distância Olímpica. Para quem não sabe, nada-se 1500 metros, ali no Rio Tejo, muito limpo, ali junto ao Oceanário. Temos que ir lá, hein? Ui, super limpo, cheio de umas coisas a flutuar, não interessa dizer o que são. E depois pedala-se e depois corre-se
10 km é uma prova, 45 pedalos e 10,5, um quarto de um Ironman. E nessa prova eu conheci uma senhora amorosa que ganhou a distância, que é representante da Asics Frontrunner Portugal, que me disse na altura, você é uma inspiração. Eu ia fazer 50. E devia concorrer. Eu disse, mas eu não sou atleta, não faço isto. Isto foi uma coisa para mim própria. Eu nunca procurei trabalhar como personal. Eu fiz para o meu próprio aprendizado, my own self-learning. Quando eu estava em Londres, na altura o meu marido disse, mas procura trabalho. Eu procurei. Mas a área financeira estava com a Merrill Lynch ainda à falência. Aliás, hoje em dia, até ali, que o Credit Suisse também hoje parece que vai à falência. Isso é uma parte que estava agora a ler de manhã. E fui aprender para mim própria. Mudei. Você viu como eu era antes, era mais cheinha, não tinha rigor nenhum, não tinha disciplina. Hoje eu tenho muita disciplina, tenho muito cuidado com como sou. Sim, porque realmente nós, com a idade, sentimos. Eu sinto... Hoje vou ter de dormir mais cedo, porque ontem exagerei na noitada. Pois olha, mas ela ontem foi pro show do Roger, Pink Floyd. Roger como é que ela está à frente. 79 eu estou tendo que acompanhar ela, porque ela está terrível. E agora estou-me a sair do ponto. Mas basicamente, e foi assim tudo que começou. Voltei para Portugal, depois fiz um grupo de corrida no colégio. E depois começaram a vir os convites e assim foi. E você concorda que a idade te define? Não, a idade não nos pode definir. O que nos define é a nossa postura com a vida, a nossa forma, os nossos princípios, isso sim. Agora, a idade não pode definir ninguém. A maturidade, sim. Inclusive, a gente até tem um exemplo, né, de uma atriz que venceu agora o Oscar, sim. Michelle Yeoh, 60 anos. Maravilhosa. Que deixou assim uma mensagem maravilhosa falando dessa questão das senhoras, das mulheres, não deixar que ninguém deixe o seu auge passar, alguma coisa assim. E faz a gente pensar, não é? Porque às vezes as pessoas acham que com a menopausa que a vida acabou, por ter uma determinada idade, que não deixa de sonhar, deixa de acreditar. Por que não fazer uma faculdade? Por que não viajar? Por que não fazer um book fotográfico sexy, não é? O Sex and the City que a Samantha fez. Pois é. Então, faz a gente pensar nisso, que você pode tudo em qualquer idade. Ou seja, enquanto há vida e desejo, não é? Com certeza. Dá tempo. Basta você temos querer. Que pensar assim, porque senão você então é um exemplo disso, não é? Ela é um exemplo disso. Sim. E quantas mulheres, portanto, meninas, nunca deixem de sonhar. Sim, sem dúvida. Portanto, e qual é a análise que a Alexandra faz da Alexandra que tinha 20 anos, por exemplo, e da Alexandra que é agora a nossa Alexandra com 54? Eu com 20 anos, eu acho que eu era extremamente imatura e insegura. Não gostava de mim própria. Isso é um processo que eu ainda estou a trabalhar ainda. Eu acho que isso nunca vai... Por isso que eu acho que é tão importante, quem tem filhos, sempre pô-los para cima, estimulá-los. És bonita, és inteligente, vais conseguir, vais atrás. Meus pais, que já cá não estão, infelizmente, minha mãe principalmente era muito crítica. Não muito crítica, sabe? É uma geração... Eu sempre disse que não queria ser como a minha mãe, uma mãe mais idosa, e afinal acabei por ser aos 37, que fui mãe, mas enfim, um pequeno detalhe, mas nunca diga. Mas acho que eu era muito, assim, eu era uma criança triste. E aos 20 anos, essa motivação. Aos 20 anos tinha uma necessidade de aprovação pelo outro, aprovação pelos meus pais, aprovação pelo meu pai principalmente, e a minha mãe, que criticava, que achava que eu tinha de fazer carreira, quando ela não tinha uma carreira, mas enfim, então eu acho que... Acabas projetando, sim, né? Então hoje em dia eu olho para isso, meu Deus, mas tantos complexos que eu tinha, para quê? Foram anos que eu perdi a fazer uma autoanálise a mim própria, então eu acho que nessa altura, eu acho que sou mais feliz hoje do que aos 20 anos, muito mais. E principalmente quando eu trabalhava em banca, sentada 12 horas em frente a um computador, hoje estou muito feliz assim. Pronto, o caso da Alexandra é uma coisa pontual e eu acho muito válido a gente repartir aqui com o nosso público, mas a gente tem essa sensação assim de liberdade, que pode tudo, que somos invencíveis, né? Principalmente depois dos com 50. A maturidade, os valores vão mudando, sim, tanto que era... E então... Fazendo essa comparação para a Alexandra agora acha que é mais segura. Sim, muito mais. E tenho muito mais disposição para a vida, para tudo, para ir atrás e adoro viajar e coisas que eu tinha medo de apanhar um avião, para ir para a Inglaterra. Ai, que medo que eu tenho de fazer
fazer aquilo, como é que se chamava? Aquilo de andar de comboio na Europa. Não me lembro. Eu tinha medo disso. Também não é. A Que a gente produção ia me ficando... ajuda. Olha, então, se você tivesse um conselho para essas pessoas de 20, 30, 40 anos, o que você acha de válido dividir com esse público que está assistindo para a gente? Eu acho que o mais importante é gostar de si mesmo primeiro, não é? Não se prender a nada nem ninguém. Fazer as suas coisas por si. Ter a sua independência, a sua carreira e depois agregar. Não Conselhos da lei! Acho que é importante, é isso, ter a sua, principalmente a mulher, não é? Ainda há essa questão do A gente homem e do tem homem, da mulher. uma pressão maior, que é a nossa beleza, por exemplo, os cabelos brancos. Para os homens é tão mais Charmoso, fácil. não é? Pois é. Passa a sensação de charme. Exatamente. E para a É mulher... a sabedoria. A mulher não, tem que ser uma coisa escondida, tingida, né? Que a mulher não pode aparecer com cabelo grisalho. Dá uma sensação. Sim, algumas são adeptas, mas para outros, por exemplo, determinados mercados, uma mulher com cabelo grisalho é visto como desleixo, né? Ao passo que os homens não há essa pressão, essa cobrança. Sim, é verdade. George Clooney é super charmoso com aqueles cabelos brancos, não é? Pronto, então para além desses conselhos de a pessoa ter amor próprio, de confiar em si mesmo... Eu acho que é importante também, o que eu daria aos 20 anos, é não reclamar também. Não reclamar é muito bom. Se as pessoas tivessem essa percepção de sim. gratidão, né? Investir em nós próprias, seja investir em nós próprias, não reclamar, fazer exercício físico se possível, ter uma rotina, porque o exercício físico dá-nos essa disciplina, essa rotina. Essa constância. Ter uma rotina para mim é muito importante. Então, acho que estes são os conselhos que eu dou. Amar-se a si própria primeiro, fazer a sua carreira sozinha, independente, e depois agregar. E não se exporem tanto. Hoje em dia também as pessoas se expõem muito, não sei para quê. Eu acho que talvez, validação, isso que eu ia falar, talvez essa tal validação, né, falsa, que a gente sabe que muitos têm assim, muitos seguidores, muitas coisas, né, principalmente nas redes sociais, mas quando precisa de verdade, talvez 2 ou 3, e olhe lá, né? Sim. Tempos difíceis. Portanto, na maturidade, você sente uma maior percepção de finitude? Ou seja, você começa a pensar, talvez agora tem que dar tudo por tudo, porque um pouco, né? a gente sabe que a única certeza que a gente tem de vida é a morte, né? E acho que a maturidade faz a gente pensar nisso. O que você pensa sobre isso? A idade realmente traz-nos essa sensação, um pouco do medo de que vamos terminar, que vai acabar. Então, não sei, eu tento evitar pensar nisso. Então, tento viver mais intensamente. Não sei se é certo ou não, valorizar cada momento. E o que interessa é o curto prazo. Eu não faço mais planos a longo prazo. Vamos aproveitar o que temos hoje em dia e ser feliz com pouco. E deixar de comparar-nos com X, com Y, com Z. Do vizinho que pensa que a grama é mais verde. Tudo bem, sejam felizes eles, eu também vou ser feliz, todo mundo feliz, mas não me incomoda no meu mundinho. Mas, sim, pois então, se formos pensar assim, mas a idade traz essa sensação. Sim, valorizar as boas amizades, com certeza, né? Sim, pessoas que nos puxam, que nos apreciam. Você não tem essa sensação que a gente acaba... Coisas assim que de repente a gente não olhava com o olhar de ver. Com a maturidade a gente já começa a ver de outra forma, de repente de valorizar mais. Sim, eu vejo coisas que eu antes não via, que não dava valor, e por outro lado também há coisas que eu não quero ver mais. E corto completamente, infelizmente. Tive de cortar várias coisas, algumas pessoas também. E durante essa fase, não é? Porque acaba tendo assim um pouco de autoconhecimento, né? Sim. Ao longo dos anos. Você sentiu que sofreu algum tipo de preconceito em função da idade? Sim. Se sim, quais foram? Pode aqui falar conosco. Acho que eu senti quando eu fiz quando voltei para Portugal, por razões familiares, depois voltei, portanto há 11 anos.
foi difícil, por exemplo, eu quando tentei procurar emprego na minha área financeira outra vez e senti que eu já estava, que a idade muitas vezes pesava e olhavam um currículo, nem era chamado, ou chamavam e diziam que estava fora do mercado há muito tempo, ou que já estava desvalorizado, ou porque já estava desatualizado, ou porque já estava, que queriam pessoas mais novas. Um pouquinho, sim. Também nas redes sociais recebi críticas de mensagens de pessoas porque pus, por exemplo, uma fotografia em biquíni. Hoje em dia já não quero saber. Enfim, isso não... E muitas de biquíni, vezes... mas você faz corrida, para que é que tem de estar-se de biquíni? Eu estou de biquíni porque é para inspirar outras mulheres de 50 anos que é possível usar biquíni. Aos 51, 52, 50, ou vou fazer 54, tive que continuar a usar biquíni até aos 80. E quisera ela ter esse corpicho, né? É assim, o que eu percebo... Não corpicho ou não corpicho. A pessoa que tem liberdade de usar o que quiser e como quiser. E a rede social é minha, eu ponho. Aquilo que você te apetecer. Não quiser ver, não veja, deixe-me de seguir, mas não mando mensagens que seja me ponham para baixo. Mando mensagens, que bem. Ou então não mando nada, pronto. Sim, mas o que eu percebo dessas pessoas que criticam, no fundo... E homens? Ou eles ou elas querem tirar um troféu que não são deles. Sim. Portanto, estão frustrados com a vida deles, se incomodam com o brilho do outro. Né? Talvez seja uma pena. E como é não se expor tanto quando vivemos num mundo onde precisamos da validação de outras pessoas? Eu acho que, sim, realmente hoje em dia tudo é redes sociais, parece tudo lindo, a vida nos Instagrams, etc, etc. Eu acho que é tudo uma questão de moderação, uma questão de balanço. De equilíbrio. De equilíbrio. Eu gosto das redes sociais, eu própria estou nas redes sociais porque tive necessidade pela ASICS. Não tinha estas coisas. Tinha Facebook na altura porque vivia fora de Portugal, era mais para contatar os amigos e família. Então, assim, eu uso as redes sociais como uma ferramenta para aprender coisas novas, seja treinos, seja sobre médicos, sobre palestrantes, seja comida, culinária, que também vejo muita coisa, mas eu leio. Eu acho que eu sou da geração que eu leio. Eu acho que eu leio, vejo uma foto, ok, eu sei que as fotos são importantes e tal, mas tem um texto, uma frase... Hoje está o sol bonito, gratidão. Assim, por amor da santa, é uma pessoa que realmente não o que é aquilo? Não tem valor nenhum, nada, não é cativante, não traz nada de novo, não me acrescenta. Então, assim, é em moderação. E quando eu digo que as pessoas não se exporem, há coisas, quer dizer, eu tenho um filho de 17 anos, também não me vou pôr assim, aos pulos, aos saltos, quer dizer, também o meu filho vai assim, que vergonha da minha mãe nas redes sociais. É isso que eu digo, não se exporem em demasia, mas lá está, cada um sabe o seu limite. Eu acho que há coisas que eu vejo que estão um bocadinho... Acho que a exposição demais sem necessidade, porque não traz nada para si próprio nem para os outros. Eu acho que tem de ser uma coisa assim, eu leio assim, olha que coisa bonita. Por exemplo, vejo, há uma atleta americana, que eu agora não me lembro do nome, que ela põe muito da vida da mãe. A mãe tem 91 anos, eu já mandei até para alunas minhas, que tenho alunas de 80 anos que ainda correm. Tenho uma aluna que é maravilhosa. Lindas. É linda, e o marido também, 81, estão muito bem. Isso para dizer, é uma senhora que eu nem conheço de lugar nenhum, comecei a seguir porque achei interessante que ela põe o vídeo da mãe, a mãe a conduzir, a mãe faz crossfit ainda, com 91, a mãe cozinha, uma rotina espetacular, a mãe, uma inspiração. Assim, são coisas que assim, eu fico com gosto de ver, eu fico feliz que existem as redes sociais. Lá está, ela até está-se a expor bastante, postou a casa e tal. Mas aquela, por exemplo, há coisas que não valem a pena. Assim, hoje vou viajar para as Maldivas. Põe o destino nas Maldivas. Ok. O que é que isso traz para o demais? Não, é isso. Então, eu acho que há exposição e exposição. Não vejo isso. Mas, voltando a essa questão do preconceito, é uma pena, porque o que eu vejo da geração de agora é que não tem o jogo de cintura das décadas mais antigas, vamos dizer assim, e muitas vezes perdem bons funcionários por achar que por conta da idade a pessoa já não pode. Não é? Sim, exatamente. Concorda comigo? Nós não vemos assim muitos funcionários com mais de 50, 60 locais, no atendimento ao público, por exemplo, nos shoppings, não se vê. De repente vão ter mais tolerância e acabam desvalorizando. E a população está a envelhecer. Pois é, e as pessoas não se preparam para isso. Isso é que é o grande absurdo.
Você acha que o grande pulo do gato é nos reinventarmos? Sem dúvida. É nos reinventarmos, sempre desafiarmos. Como eu fiz a mim própria. Bloqueou, a minha carreira acabou, vou-me reinventar e vou dar a volta. Foi quando deixei de trabalhar na área financeira e decidi passou a fazer ser desporto. personal trainer. Me conta aí essa experiência. Como foi que começou? Acho que tem a ver com a corrida. As mães do Sim, colégio. Então, era a mãe do colégio. Cheguei a Portugal, eu deixava o meu filho no colégio e saía para correr no Pardão. E depois as mães começaram a dizer: mas porquê que você não faz um grupo de corrida? Acho que aqui não vai funcionar, mas está bem. Não, e, portanto, eu mandei uma mensagem, na altura, ao grupo das mães da turma do meu filho. E em setembro apareceram, acho que umas 10 senhoras. Maravilha. Que nunca tinham corrido na vida. E nós corríamos 2, 3 minutos e tinham de parar para descansar. Caminhávamos e depois Cada voltávamos um a no seu correr. tempo, né? Sim, e eu corria com uma mochila nas costas, onde eu levava elásticos e no final fazíamos reforço muscular. E eu pus um desafio para elas. Não conseguiam correr mais de 1 quilómetro sequer. Algumas já corriam, mas a maior parte não corria, não fazia disso. Põe-nos um desafio que em 3 meses, foi em setembro, em dezembro há uma corrida que é a Corrida dos Descobrimentos, que é uma corrida muito plana, tem 21, tem meia maratona e tem 10. E em dezembro vocês fazem estes 10 quilómetros. E assim foi, elas começaram a correr 3 vezes na semana. Quando chovia, nós fazíamos na casa de uma das mães, que vivia perto do colégio, tinha uma sala grande. E em dezembro elas fizeram os 10 quilómetros. Choravam, de alegria, que chovia imenso também. As medalhas, exibindo as medalhas. E assim legal. foi. Depois o grupo começou a crescer. Depois de mães vieram os pais. E depois algumas mães foram pedindo para eu dar aulas particulares para se sentirem mais fortes. Pronto, para melhorar posturas, para reforçamento das pernas, ombros, postura, tudo. E é um desafio para essas pessoas. Sim, foi não muito bom. Foi muito bom. Depois muitas fizeram, inclusive, umas chegaram a fazer a Maratona de Paris, isso tudo antes da pandemia. A conversa está ótima, mas eu tenho que mandar aqui um recadinho para as minhas bombocas de casa. Gostaram desse conteúdo? Partilhe com seus amigos, com seus inimigos, com o grupo do WhatsApp da família. Dê o seu like, comente e aperte o sininho. Continuando, Ale, como é reproduzirmos as mesmas atitudes dos seus pais quando você diz que não queria ser a sua mãe, por exemplo, quando te criticava e tinha atitudes que não condiziam, não é? Sim, mas eu acho que é preciso uma análise, não é? Não nos perdoar, acho que é perdoar, nos adaptar, tudo é um aprendizado, não? Foi um aprendizado que é assim que nós devemos pensar. Se há um erro na nossa vida também, eu acho que realmente a minha mãe errou, então eu vou tentar virar e fazer um aprendizado para mim própria e não transmitir esses valores ou a falta deles para os meus filhos e para as pessoas que me rodeiam. E tentar nos mudarmos, adaptarmos, reconhecer que realmente acho que foi um erro e por isso eu tive os problemas que tenho e hoje mesmo a minha insegurança, que eu ainda tenho hoje em dia muitas inseguranças. Também então, todos nós somos vulneráveis, sim, né? Sim, somos. De um grau maior ou menor. Mas essas inseguranças que eu sinto e tentar dar a volta, é o que eu faço, é aprender com algo que estava errado. Mas é o que temos, senão ficamos estagnados. Você citou aqui pra gente da questão de que com o tempo o corpo vai trazendo algumas necessidades e uma delas é ter a tal siesta da tarde, né? Como é que você lida com isso? Com essas, não vou dizer bem, os desafios. São limitações, assim, então são adaptações que nós temos de fazer. Eu não vou ficar triste. No início eu fiquei assim, meu Deus, mas o que é que está a passar? Enquanto tínhamos calor, só tenho calor durante a noite. Senhoras, algumas têm durante o dia. Eu, graças a Deus, é só durante a noite e é pouquinho. No início eu fiquei assim, meu Deus, o que é que se está a passar? E o corpo começa a mudar. Eu não posso ver como uma coisa triste. Não é uma limitação. É uma forma agora que as coisas têm que contornar e pronto. Não vou ficar triste. É
é uma mudança que eu tenho que fazer e sinto necessidade de descansar e descanso. Temos que pensar assim, somos velhos em construção. E qual é a velhinha que a gente quer ser? Eu quero ser a velhinha que vou ali pra boate, percebe? Stripper, vou ser uma velhinha atrevida. Que tô aqui apresentando o podcast, percebe? E não tem limite pra mim. Eu quero Tanto ter uma Harley. Pois é. Eu quero ter uma Harley aos 90. Temos que ser amigas. Eu para o strip também pode ser, mas acho que preferia fazer uma corrida. Não tive uma senhora de 95 anos a correr 5 km, coisa mais fofa. Em Nova Iorque eu vou confessar uma coisa. Eu adoro conversar com essas pessoas. Também, mais acho velhas. que também. Acho que a gente aprende tanto. E dá um termômetro, uma bússola para ver o caminho que elas percorreram, percebe? Então, agora vamos falar nisso, assim, o que eu gosto muito de dar aulas a pessoas de mais maturidade, pronto, Sim. não vamos dizer idade. Sim. E porque eu acho que são pessoas, elas são extremamente disciplinadas, elas nunca falham um treino, ficam muito felizes por treinar, porque veem as mudanças, dormem melhor, têm mais mobilidade, coisas super simples. Estou a falar de pessoas de 70 até 80, Sim, que eu dou treinos personalizados. Vou na casa dos alunos ou eles vêm na minha sala. E é assim, são pessoas que têm necessidade de falar, porque são carentes, normalmente estão sozinhas, ou já faleceu a esposa, ou os filhos estão fora de Lisboa. Então é assim, é um prazer, porque têm disciplina, força de vontade, sempre com uma força para treinar, estão sempre bem dispostos, nunca falham, não é como aquelas senhoras que eu treino que dizem, hoje não quero suar, a Alexandra, que eu fui ao cabeleireiro, não quero suar, como é que vai treinar sem suar? Não dá. Ou é ou não é. Não estamos aqui para brincar, assim, minha gente. Um dos meus sonhos era só dar aulas a pessoas de mais idade. Achava que eu acho que a gente aprende muito. É como se fosse uma viagem. Vamos pensar assim. Sim. A velhice é como se fosse uma viagem. Onde a gente vai ficar? O que a gente vai levar? Ou seja, é se planejar, não é? Sim. E essas pessoas mais velhas é mais ou menos assim, a gente começa a conversar o que eles fariam, começa a pedir conselhos. E quando você vê, já tem pelo menos algumas informações. Claro que a velhice de cada um é uma coisa que cada um vai construindo. Mas é bom conversar com essas pessoas de mais qualidade, idade. com qualidade e saúde. Eu falo que é muito importante isso. É a minha luta diária. Nós temos mobilidade, flexibilidade, coisas simples que nós fazíamos na infância e que deixamos de fazer. E não pode ser. Nós temos de lutar contra isso. Seja ficar de cócoras. Quando éramos crianças brincávamos de cócoras. Hoje em dia as pessoas não conseguem ficar de cócoras. Cruzar as pernas, levantar-se do chão. Eu só não faço aqui porque isto não dá para filmar. Eu já amarrando o meu sapato já está bom. Exatamente. Já está ótimo, sim, né? exatamente. É uma das dificuldades. Mas por acaso eu tenho uma boa flexibilidade. A minha professora de Pilates diz que nunca viu isso. Muito bom. Não, mas tenho mesmo. Sim. Ela disse que em 10 anos de profissão nunca viu. Que bom. Mantenha isso sempre. Tem muita elasticidade. Muito bom. Pois é, olha, já tenho aqui um Querida, plus. E é linda, sempre. Obrigada. Adoraria ficar conversando com você, porque a gente tem muitos assuntos para partilhar, mas infelizmente vai ficar para uma outra altura, tá bem? Porque estamos com o tempo reduzido. Foi ótimo. Mas, minhas bombocas, a ciência mostra que quanto mais abrimos o leque de novos amigos, de oportunidades e possibilidades, a nossa longevidade fica melhor. Portanto, levante e protagonize a sua própria vida, onde há vida e desejo sempre há tempo. Portanto, é muito bom ter você por aqui. Obrigada. E obrigada por ter aceito o convite. Você, então, para você, minhas bombocas lindas, que tem sangue de Maria Bonita, vou ficando por aqui, tá bem? Um cheiro da cá e até o próximo episódio. Um beijo. Vamos fazer um brinde. Vamos beber, né? Não esqueça... Ai, não esqueça. Cão. Cão? Eu fico aqui. Pois já vi que você está tirando a minha atenção. Você que é o culpado. Eu fico aqui. Que macumba é essa? Só pode.